livro perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 106. O mistério do cérebro humano. O cérebro humano é um enigma que desafia todas as explicações. Mesmo depois de séculos de investigação, a ciência ainda o observa como um abismo inexplorado, capaz de produzir tanto a mais pura genialidade quanto a mais brutal ignorância. Os Elohim, em sua sabedoria criadora, moldaram o cérebro como a máquina mais complexa do universo conhecido, um tecido vivo de trilhões de conexões que guardam o segredo da consciência. Não há computador, não há rede artificial, não há máquina concebida pelo homem que se compare ao cérebro humano. Ele é uma usina de realidade, um processador vibracional que traduz o invisível em visível, o eterno em temporário, o campo em matéria. A cada segundo, bilhões de sinais elétricos percorrem suas redes internas. Essas correntes de luz invisível dão forma aos pensamentos, às lembranças, aos desejos, às ideias que movem civilizações. É nele que a história é gravada e é nele que o futuro é sonhado. Mas o cérebro não é apenas um instrumento de sobrevivência. Ele foi projetado para ser uma antena, uma ponte entre dimensões, um decodificador do campo. A glândula pineal, pequena e oculta no centro dessa fortaleza biológica, é a chave mestra dessa conexão. Ela capta frequências, traduz vibrações e abre a visão que vai além do visível. É o verdadeiro olho dos deuses, um portal embutido no corpo humano para que a criatura nunca se desligasse totalmente do Criador. Ainda assim, a humanidade foi enganada. A ciência reduziu o cérebro a impulsos químicos e descargas elétricas, esquecendo que a matéria é apenas a sombra de uma realidade muito mais vasta. Tentaram transformar o homem em máquina, mas ignoraram que a máquina do homem é a mais perfeita tradução da eternidade. Na memória, o cérebro guarda o passado. Nos sonhos, ele anuncia o futuro. No presente, ele sustenta a consciência que dá forma a tudo que vemos. Cada pensamento é uma semente plantada no campo e cada imagem mental é um esboço de mundos que podem se materializar. Mas se o cérebro é antena, ele também é vulnerável. As ondas que ele capta podem ser puras ou corrompidas. O mesmo órgão que pode conduzir à iluminação pode também ser manipulado para aprisionar. Essa é a batalha invisível que atravessa nossa era, a disputa pela sintonia cerebral da humanidade. O que vemos não é apenas fruto dos olhos, mas do cérebro que interpreta, seleciona e cria. A realidade que nos cerca é, em grande parte, reflexo daquilo que o cérebro aceita como verdadeiro. É por isso que controlar mentes significa controlar mundos. Neste episódio, vamos decifrar o mistério do cérebro humano. Vamos percorrer seus corredores ocultos, suas chaves vibracionais, seus paradoxos mais profundos. E vamos compreender por que os Elohim fizeram desta pequena massa cinzenta o ponto mais elevado e também mais frágil da experiência humana. Capítulo 1. A máquina perfeita dos Elohim. O cérebro humano não é fruto do acaso, nem resultado de mutações cegas como a ciência insiste em repetir. Ele foi projetado, camada por camada, como uma obra de engenharia sagrada. Os Elohim moldaram esse órgão como o ápice de sua criação, colocando nele não apenas funções biológicas, mas também códigos vibracionais que o conectam ao campo. Cada dobra do córtex, cada rede de neurônios, cada sinapse que se forma em frações de milissegundos, tudo segue um desenho inteligente. A perfeição está na organização que parece caótica, mas que revela padrões matemáticos escondidos em cada circuito neural. É uma arquitetura fractal, onde o pequeno reflete o grande e onde a ordem se oculta no aparente desarranjo. O cérebro é,
ao mesmo tempo físico e metafísico. É carne que pulsa e espírito que pensa. É matéria que vibra e campo que se materializa. Essa dualidade foi intencional. Os Elohim sabiam que a consciência só poderia habitar plenamente um corpo se houvesse um ponto de interseção entre dimensões. É por isso que o cérebro é tão misterioso. Ele contém em si não apenas a capacidade de pensar, mas também a capacidade de sentir o invisível. Não se trata de um mero órgão de sobrevivência, mas de uma máquina para a experiência da alma. A ciência pode dissecar o cérebro, separar suas regiões, identificar as áreas responsáveis pela linguagem, pelo movimento, pela emoção, mas nunca conseguirá explicar como uma centelha de energia elétrica pode se transformar em uma ideia, em um poema, em uma lembrança de infância ou em uma visão espiritual. Esse salto não pertence à biologia, mas ao campo. O que os Elohim fizeram foi criar um tradutor, um sistema capaz de converter vibração em pensamento e pensamento em ação. Um ponto onde a criação se manifesta de forma contínua, instante após instante. O cérebro humano é o lugar onde o verbo ganha corpo. Essa máquina perfeita também foi feita para aprender. Diferente de qualquer outro ser vivo, o homem pode reprogramar seu próprio cérebro. As conexões se modificam, os circuitos se expandem, as redes se reorganizam. A plasticidade cerebral é a prova de que os Elohim deram ao ser humano não apenas um presente, mas também uma responsabilidade. Cada pensamento molda o cérebro e cada escolha altera a própria estrutura da mente. Essa capacidade de transformação infinita é o que torna o cérebro tão perigoso para aqueles que querem controlar a humanidade. Se ele pode aprender, também pode desaprender. Se pode ser moldado, também pode ser libertado. Esse é o segredo. A liberdade está escondida no próprio órgão que tentam aprisionar. O cérebro humano é uma usina de criação contínua. Os Elohim colocaram nele a centelha de sua própria natureza criadora, permitindo que cada homem e cada mulher fossem coautores da realidade. É por isso que o cérebro é tão poderoso, e é por isso que os sistemas que governam o mundo se dedicam a corrompê-lo. A máquina perfeita não tem defeito em sua origem. O defeito está nas mãos que tentam reprogramar sua sintonia. Capítulo 2. O enigma da memória e do sonho. A memória é um dos maiores enigmas da criação. O cérebro humano guarda milhões de registros, armazenados em formas que, ainda hoje, desafiam a compreensão científica. Não existem gavetas visíveis, nem arquivos palpáveis. O que existe é um campo vibracional que o cérebro acessa e traduz em lembrança. Cada experiência vivida, cada palavra ouvida, cada rosto contemplado, tudo é inscrito em um registro invisível que se reflete nas redes neurais. Mas não se trata apenas de guardar o passado. A memória molda o presente, determina o que reconhecemos como realidade e orienta nossas escolhas futuras. Os Elohim sabiam que a consciência não poderia existir sem a linha do tempo. Por isso, criaram no cérebro a capacidade de recordar. Sem memória, não haveria identidade. Sem identidade, não haveria continuidade da experiência humana. A memória, no entanto, não é perfeita. Ela pode ser distorcida, manipulada e até apagada. O cérebro humano reconstrói lembranças em cada acesso, e esse processo de reconstrução abre brechas para que se altere o conteúdo. É por isso que tantos lembram de formas diferentes o mesmo acontecimento. E é por isso que memórias coletivas podem ser moldadas por narrativas externas. Mas a memória também é portal. Ela conecta o homem ao passado ancestral, às experiências herdadas de gerações, às marcas impressas no DNA e no campo. Muitas vezes, uma lembrança súbita não vem de uma vida individual, mas de uma herança vibracional que se manifesta em frações de segundo.
Se a memória é a âncora do passado, o sonho é o vislumbre do futuro. Durante o sono, o cérebro se liberta das amarras do mundo material. Ele acessa frequências que permanecem ocultas no estado de vigília. É nesse espaço que o homem encontra símbolos, mensagens e visões que ultrapassam o tempo linear. Os sonhos não são apenas ilusões químicas ou descargas aleatórias de neurônios. Como insiste a ciência reducionista, eles são o idioma da alma, o diálogo secreto entre o homem e o campo. Muitos profetas, visionários e cientistas receberam em sonhos revelações que mudaram o destino da humanidade. Pois ali, no silêncio do inconsciente, a pineal se abre como portal e capta o que a mente desperta não consegue alcançar. O cérebro foi projetado para sonhar. O sonho é o espaço onde a alma respira, onde o espírito se recorda de que existe algo maior. É também o laboratório do futuro, onde imagens e possibilidades são testadas antes de se materializarem na vida real. É nesse espaço entre memória e sonho que o homem se reconhece como viajante entre mundos. Carrega consigo as lembranças que o moldaram, mas também vislumbra as realidades que pode criar. A memória o ancora ao que foi, o sonho o impulsiona ao que pode ser. Os Elohim sabiam que o cérebro deveria conter essa dupla função: recordar o passado para não se perder, sonhar o futuro para não estagnar. O enigma da memória e do sonho é, portanto, o enigma da própria existência. Um fio invisível que conecta o homem ao tempo, lembrando-lhe que tudo é passagem, mas que nada se perde no campo. Capítulo 3. O cérebro como antena da realidade. O cérebro humano não apenas interpreta a realidade, ele a cria. Cada pensamento, cada emoção, cada percepção funciona como uma frequência emitida e recebida. O cérebro é uma antena que vibra, sintoniza e materializa o mundo que o cerca. Não vemos o que está lá fora tal como é. Vemos apenas aquilo que nosso cérebro traduz em imagens, sons e sensações. Os Elohim projetaram essa antena para que o homem fosse coautor da criação. O mundo não é um cenário fixo, mas uma realidade em constante construção. Cada consciência, através do cérebro, adiciona sua vibração ao campo coletivo, e o resultado é a soma de todas essas frequências. É por isso que duas pessoas podem olhar para o mesmo acontecimento e enxergar coisas diferentes. A antena de cada uma está ajustada para frequências distintas. O que é belo para uns pode ser invisível para outros. O que é verdadeiro para uns pode soar absurdo para outros. Tudo depende da sintonia cerebral. Essa função de antena se revela com mais força nos estados alterados de consciência. Quando a mente é silenciada, seja pelo silêncio profundo, pela meditação ou por situações extremas, o cérebro muda de frequência. Ondas cerebrais mais lentas permitem que outras realidades sejam captadas, e aquilo que parecia impossível ou invisível surge diante do observador. Os Elohim deixaram no homem a capacidade de experimentar múltiplos mundos sem sair do mesmo corpo. Essa é a função secreta da antena cerebral: permitir que a criatura seja, ao mesmo tempo, habitante da Terra e viajante do infinito. Mas, como toda antena, o cérebro é vulnerável à interferência. A sintonia pode ser corrompida. Sinais externos podem ser introduzidos para alterar percepções. E quando isso acontece em massa, o resultado é a manipulação coletiva da realidade. A mídia, as redes, a propaganda, tudo atua como transmissores que invadem a frequência cerebral. Se o homem não domina sua antena, torna-se receptor passivo de narrativas fabricadas, e aquilo que deveria ser uma criação livre se transforma em prisão invisível. A grande batalha de nossa era não é apenas política ou econômica, é vibracional. É a guerra pela sintonia das antenas humanas.
Quem controla o cérebro controla a realidade. Quem manipula a percepção governa mundos inteiros sem precisar mover um exército. Mas há esperança. A antena pode ser reajustada. O cérebro humano foi projetado para buscar sintonia com o campo verdadeiro. Quando se limpa o ruído, quando se retira a interferência, ele volta naturalmente a captar a frequência original dos Elohim. E nesse momento, a realidade se abre em sua pureza. O cérebro é, portanto, mais do que carne. É portal, é transmissor e receptor. É a ponte pela qual o invisível se torna visível. E a consciência, ao despertar, compreende que sempre foi coautora do que existe. Capítulo 4. Pineal, o olho dos deuses. No centro do cérebro humano, escondida como um tesouro guardado, repousa a glândula pineal. Pequena em tamanho, mas gigantesca em significado, ela é o ponto de encontro entre o biológico e o espiritual. Os Elohim a colocaram no homem como um selo de conexão. A pineal é o verdadeiro olho dos deuses, o órgão que capta frequências além do visível, abrindo portais para realidades que os sentidos comuns não alcançam. Ela é a chave vibracional que permite ao cérebro ultrapassar a matéria e dialogar diretamente com o campo. A ciência a reduz a uma glândula endócrina responsável pela produção de melatonina e pelo equilíbrio do ciclo do sono. Mas essa explicação é apenas a superfície de um mistério muito mais profundo. O que chamam de hormônio do sono é, na verdade, uma das manifestações químicas da capacidade de atravessar dimensões. Ao adormecer, a pineal altera a sintonia do cérebro, permitindo que ele viaje para além da realidade física. Os antigos sabiam disso. No Egito, a pineal era simbolizada pelo olho de Horus. Na Índia, era reverenciada como o terceiro olho. Em tradições ocultas, sempre foi vista como portal de iluminação e centro de percepção espiritual. Não se trata de mito ou superstição, mas de conhecimento herdado das civilizações que conviveram com os Elohim. A pineal é, de fato, uma antena natural. Seus cristais internos de apatita reagem a campos magnéticos e luminosos, funcionando como receptores de vibrações sutis. Ela é, ao mesmo tempo, sensor e transmissor, capaz de decifrar o invisível e enviá-lo ao cérebro como percepção. É por isso que a pineal é tão atacada. O flúor, os metais pesados, a poluição, a avalanche de estímulos artificiais, tudo isso atua como uma crosta que endurece e bloqueia seu funcionamento. Quanto mais a pineal é calcificada, menos o homem consegue perceber o campo e mais se torna refém da realidade fabricada. Os Elohim nunca deixaram a humanidade sem chave. Mesmo que a pineal esteja adormecida, ela pode ser despertada. Silêncio, respiração, contemplação, pureza de intenções, esses são os códigos que limpam sua superfície e reativam sua sintonia. Quando ela se abre, o homem se recorda de quem é. A visão se expande, a consciência se alarga e a prisão da matéria se dissolve diante do infinito. Não há cérebro humano completo sem a pineal. Ela é a coroa da máquina perfeita, o elo que impede a criatura de se tornar apenas carne. É por ela que passam os sonhos, as visões, as intuições, os lampejos de genialidade. É nela que a centelha divina encontra canal para se expressar. A pineal é mais do que um órgão. Ela é o altar interno. É o olho que nunca dorme. É a chama que os Elohim acenderam dentro do homem para que mesmo em meio à escuridão sempre houvesse uma janela aberta para a eternidade. Capítulo 5. Química cerebral e desejos programados. O cérebro humano é uma usina de química invisível. Cada pensamento e cada emoção estão acompanhados de descargas de neurotransmissores, pequenas moléculas que alteram o estado da mente e do corpo. Dopamina, serotonina,
ocitocina, endorfina, nomes frios, que a ciência dá a sentimentos quentes, como prazer, alegria, amor ou euforia. Os Elohim projetaram essa química para que a consciência tivesse uma experiência completa na matéria. Sem prazer, não haveria motivação. Sem dor, não haveria limite. Sem desejo, não haveria movimento. As moléculas são os fios invisíveis que ligam o espírito ao corpo, traduzindo vibrações em sensações palpáveis. Mas essa mesma química é também a porta pela qual a manipulação entra. Quem controla os estímulos que acionam os neurotransmissores controla também as emoções humanas. E o mundo moderno se transformou em um laboratório a céu aberto. Comida industrializada, drogas, pornografia, redes sociais, publicidade, tudo foi desenhado para sequestrar a química do cérebro. Cada curtida aciona dopamina. Cada estímulo visual provoca descargas. Cada consumo artificial prende o homem em ciclos viciantes que se repetem sem cessar. O desejo não nasce puro como deveria. Ele é programado, e a mente, acreditando ser livre, torna-se escrava de moléculas que se repetem em espirais intermináveis. A sexualidade é um dos pontos mais claros dessa programação. O cérebro foi criado para transformar a atração em força vital, energia de continuidade da vida. Mas a manipulação converteu essa energia em vício, em comércio, em espetáculo. O que deveria ser portal de união e criação tornou-se mercado de consumo e alienação. Os Elohim, em sua sabedoria, colocaram no cérebro o código da atração como motor da existência. O desejo sexual é a centelha que garante que a vida não cesse, que a espécie continue, mas quando essa centelha é distorcida, ela deixa de gerar vida e passa a gerar escravidão. O mesmo acontece com a fome, com a sede, com a busca por prazer. Tudo o que deveria manter o homem em equilíbrio foi sequestrado e transformado em corrente invisível. E o cérebro, essa máquina perfeita, foi reduzido a uma marionete de impulsos programados. Ainda assim, a verdade não pode ser apagada. A química do cérebro pode ser restaurada. O desejo pode ser purificado. O prazer pode voltar a ser força de vida e não de prisão. Para isso, é preciso reeducar a antena, retirar os estímulos artificiais e reconectar a mente ao campo original. A química cerebral não é inimiga, ela é aliada. É o idioma que o corpo fala com a alma. O problema não está nas moléculas, mas na forma como são acionadas. E a chave para libertar o homem dessa prisão está em recuperar o comando sobre o próprio cérebro, porque quem domina seus desejos não é dominado por ninguém. E quem desperta para a pureza dessa máquina perfeita reencontra o propósito original, inscrito pelos Elohim. Capítulo 6. Sexualidade e a força do instinto. Entre todas as forças inscritas no cérebro humano, a sexualidade é uma das mais intensas. Ela nasce como um instinto, mas carrega dentro de si códigos muito mais profundos do que a mera reprodução. Os Elohim a colocaram no homem como motor vital, uma energia capaz de mover tanto o corpo quanto a alma. O desejo sexual é uma força criadora. Quando desperta, ele envolve o cérebro em uma tempestade de impulsos químicos e elétricos. Atração, fascínio, desejo, prazer, tudo é traduzido em ondas que percorrem a mente e reverberam pelo corpo. Essa energia é tão poderosa que, quando não é compreendida, facilmente se converte em prisão. A humanidade, no entanto, foi condicionada a enxergar a sexualidade apenas pela superfície. De um lado, transformaram-na em tabu, em culpa, em silêncio. De outro, em espetáculo, em mercadoria, em consumo. Distorceram a força do instinto para que o homem jamais percebesse seu verdadeiro propósito. Os Elohim não criaram a sexualidade como prisão, mas como portal. No momento da união,
O cérebro alcança frequências diferentes, abrindo-se para dimensões invisíveis. A experiência do prazer é, em essência, um lembrete do êxtase do campo, uma sombra terrestre da alegria da criação. A atração não é apenas química, ela é vibracional. Dois cérebros que se sintonizam em desejo estão, na verdade, conectando campos. É por isso que a sexualidade nunca é neutra. Ela sempre deixa marcas, sempre abre portas, sempre cria vínculos que ultrapassam o corpo físico. A ciência não compreende esse mistério. Reduz a sexualidade a hormônios e instintos de perpetuação da espécie. Mas o cérebro revela que há algo maior. Os neurônios espelho, os circuitos da empatia, os estados alterados de consciência provam que a sexualidade toca regiões que não pertencem ao reino da simples biologia. O instinto, quando puro, é força de vida. Ele move o homem a buscar união, a reconhecer no outro uma extensão de si mesmo. Mas quando manipulado, esse mesmo instinto se torna corrente. A pornografia, a hipersexualização, a banalização do corpo, tudo foi projetado para prender o cérebro em laços invisíveis. Cada estímulo cria novos circuitos, e cada circuito gera dependência. A batalha pela sexualidade é, na verdade, a batalha pelo cérebro. Porque um homem que perde o domínio sobre seu desejo, perde também a liberdade sobre seus pensamentos. E um homem que purifica seu desejo, reencontra o poder que os Elohim colocaram dentro dele. O instinto sexual é a chama mais próxima do fogo divino. É força que pode gerar vida, ou força que pode destruir vidas. Cabe ao homem decidir se será prisioneiro de suas correntes ou guardião de sua energia. Os Elohim deram ao cérebro humano essa centelha para que ele fosse co-criador, não apenas de filhos na carne, mas de mundos no espírito. E aquele que compreende esse mistério descobre que a sexualidade, quando purificada, é a mais poderosa ponte entre o humano e o eterno. Capítulo 7. Sintonia global e manipulação coletiva. Se cada cérebro humano é uma antena, então a soma de bilhões de antenas vibrando ao mesmo tempo forma um campo coletivo. Esse campo é a mente da humanidade, um oceano invisível de pensamentos, emoções e intenções. Os Elohim sabiam que essa sintonia global poderia ser fonte de criação ou de destruição. Tudo dependeria da frequência que prevalecesse. Quando bilhões de cérebros se alinham em medo, o campo se torna denso. A realidade coletiva passa a refletir insegurança, violência e caos. Quando, ao contrário, muitos vibram em esperança, a atmosfera da Terra se ilumina e novas possibilidades emergem. O cérebro não cria apenas realidades individuais, ele molda também o destino coletivo. É por isso que a manipulação das massas sempre começa pela mente. A mídia, a propaganda, os discursos políticos, a indústria cultural, todos atuam como transmissores que tentam alinhar bilhões de antenas em uma única frequência. E quanto mais pessoas aceitam a mesma narrativa, mais forte se torna o campo coletivo. A realidade, então, se curva ao que foi programado. Não se trata de teoria ou abstração. Basta observar os grandes eventos da história: guerras, revoluções, colapsos econômicos, ondas de histeria, todos foram precedidos por uma sintonia cerebral em massa. As pessoas acreditaram em uma narrativa, vibraram juntas, e a realidade se dobrou diante dessa vibração coletiva. Os Elohim deram ao homem liberdade para escolher sua sintonia, mas os sistemas humanos descobriram como sequestrar essa liberdade. Hoje, nunca houve tanta tecnologia para moldar percepções em escala global. Televisões, smartphones, redes sociais, todos atuam como extensões do cérebro coletivo, multiplicando sinais e ajustando frequências de forma quase imperceptível. A manipulação é sutil. Não precisa impor, basta repetir.
Basta saturar, basta introduzir imagens, palavras e estímulos até que a mente coletiva sinais recebidos. Mas há uma brecha. Se uma massa de cérebros pode ser manipulada, também pode ser libertada. Basta que um número suficiente de antenas se desalinhe da programação e se reconecte ao campo verdadeiro. Quando isso acontece, a sintonia global muda de direção e a realidade coletiva se transforma. Os Elohim confiaram ao homem esse poder. Eles sabiam que a criação não seria completa se não houvesse liberdade de escolha. Por isso, deixaram aberta a possibilidade de cada cérebro se reconectar diretamente ao campo sem intermediários. A sintonia global é o espelho da humanidade. Revela não apenas o que o mundo é, mas o que o mundo escolhe ser. E no momento em que as antenas se libertarem da manipulação, a Terra voltará a refletir a frequência original de seus criadores. Capítulo 8. A capacidade cognitiva e o campo. A mente humana possui uma capacidade cognitiva que vai muito além daquilo que a ciência ousa admitir. O cérebro, com seus bilhões de neurônios interligados, não é apenas um processador de dados. Ele é um refletor do campo, uma janela aberta para dimensões que a lógica comum não alcança. Os Elohim criaram essa capacidade como prova de que o homem não nasceu para ser máquina. Nenhum algoritmo, nenhum supercomputador, nenhuma inteligência artificial consegue reproduzir o que o cérebro realiza em silêncio. Porque o raciocínio humano não se limita a cálculos. Ele é intuição, criação, revelação. Ele conecta o visível ao invisível, o racional ao espiritual. A ciência descreve a cognição como memória, aprendizado, linguagem, atenção. Mas a mente vai além. Ela capta o não dito, percebe o que não foi visto, antecipa o que ainda não aconteceu. É a ponte entre o real e o potencial. É a antena que conecta cada indivíduo ao oceano de informações que os Elohim deixaram gravado no campo. Cada ideia inédita, cada solução criativa, cada lampejo de inspiração é prova dessa ligação. Quando alguém tem uma intuição, não está inventando algo do nada, está acessando registros que já existem no campo e traduzindo-os em pensamento. A cognição, nesse sentido, é um diálogo constante com o invisível. Mas a humanidade foi condicionada a reduzir a mente ao que é mensurável. O QI, os testes, as notas escolares, todos se tornaram ferramentas para limitar o que não pode ser limitado. Como se fosse possível medir o infinito com uma régua de papel. Essa redução empobrece o homem. Ela o faz acreditar que sua capacidade é pequena, que sua inteligência é restrita, que sua mente tem fronteiras. Mas, na verdade, o cérebro foi desenhado para ser ilimitado. Ele cresce conforme é usado, expande-se conforme é desafiado, transforma-se conforme é exposto à verdade. E mais do que isso, o cérebro humano é coletivo. Cada indivíduo carrega em si não apenas sua experiência pessoal, mas a herança de toda a humanidade. É por isso que invenções semelhantes surgem em lugares diferentes ao mesmo tempo. É por isso que ideias nascem simultaneamente em mentes distantes. O campo é único e cada cérebro o acessa à sua maneira. Os Elohim fizeram do homem um coautor. Mas a coautoria exige responsabilidade. Cada pensamento lançado ao campo retorna em forma de realidade. Cada intenção molda um mundo invisível que cedo ou tarde se materializará. Por isso, dominar a própria mente é mais do que um exercício individual. É um serviço à humanidade inteira. A capacidade cognitiva é a assinatura divina dentro do cérebro humano. É o selo que prova que fomos feitos para criar, não apenas para repetir. E aquele que compreende essa verdade descobre que sua mente não é um limite, mas um portal aberto para o infinito dos Elohim. Capítulo 9. O poder criador da mente humana.
O maior segredo do cérebro não é sua complexidade biológica, mas sua capacidade de criar realidades. Cada pensamento que atravessa a mente humana é uma semente lançada no campo. E como toda semente, cedo ou tarde, encontrará solo fértil para germinar. Os Elohim inscreveram no homem o poder do verbo, e o cérebro é o instrumento dessa expressão. Quando pensamos, não apenas organizamos sinais elétricos, emitimos frequências que moldam o tecido invisível da realidade. Cada palavra, cada intenção, cada imagem mental vibra além do corpo e influencia o mundo ao redor. A mente humana é, portanto, um laboratório da criação. Ela projeta futuros, imagina possibilidades e, pela repetição, fortalece linhas de realidade até que elas se tornem palpáveis. É assim que civilizações são erguidas. É assim que ideias transformam eras. É assim que sonhos individuais se tornam destino coletivo. Mas o poder de criar não é neutro. Ele pode gerar mundos de luz ou mundos de escuridão. Quando a mente vibra em medo, ódio ou cobiça, ela atrai para si realidades carregadas dessas frequências. Quando vibra em amor, esperança e gratidão, abre espaço para que o campo devolva abundância e cura. O cérebro humano não é apenas receptor, é também transmissor. Ele envia sinais ao campo e o campo responde. Esse diálogo invisível é o verdadeiro motor da vida. Nada do que existe foi criado sem antes ser imaginado. Toda obra começou na mente de alguém que ousou ver além do que os olhos mostravam. É por isso que sistemas de dominação trabalham incansavelmente para sequestrar a imaginação humana. Eles sabem que, se controlarem os pensamentos, controlarão também o futuro. Transformam a mente em fábrica de medo, em repetição de tragédias, em tela saturada de violência. Assim, desviam o poder criador e o utilizam para sustentar sua própria prisão. Mas a liberdade começa na consciência. Quando o homem desperta para o fato de que sua mente é co-criadora, ele deixa de ser vítima das narrativas impostas. Ele aprende a plantar sementes diferentes, a imaginar futuros que não seguem os roteiros programados. E quanto mais cérebros fazem isso, mais o campo coletivo se transforma. Os Elohim deram ao homem um presente perigoso e sagrado. Perigoso, porque pode ser usado contra si mesmo. Sagrado, porque contém a centelha da própria criação. Esse é o poder que os deuses dividiram com sua criatura. O poder de pensar e, ao pensar, trazer à existência o que não existia. A mente humana é uma oficina da eternidade. É nela que os sonhos ganham corpo. É nela que os mundos começam. E é nela que cada homem decide se será prisioneiro de suas sombras ou arquiteto de sua própria liberdade. Capítulo 10. A batalha pelo cérebro, liberdade ou prisão. O cérebro humano é o campo de batalha mais disputado do universo. Não se trata de armas nem de territórios visíveis. A guerra acontece em silêncio, no interior de cada mente, onde pensamentos são escolhidos e realidades são moldadas. Os Elohim, ao criar essa máquina perfeita, deram ao homem o dom da liberdade. Mas junto da liberdade veio a responsabilidade. Cada mente é soberana, mas cada mente também pode ser corrompida. É aí que começa a batalha invisível. De um lado, forças que buscam reconectar o homem ao campo original, lembrando-o de sua essência criadora. De outro, sistemas que desejam sequestrar sua antena e reduzir o cérebro a um receptor programado incapaz de gerar ideias próprias. Televisões, redes, narrativas políticas, religiões distorcidas, ideologias, todos competem pelo mesmo espaço, a sintonia da mente humana. A liberdade, portanto, não é externa. Ela não depende de grades abertas ou cadeias rompidas. Ela depende do cérebro ser capaz de pensar com autonomia, de sentir além dos estímulos impostos,
de perceber além das sombras fabricadas. Um homem pode estar em uma cela e ainda ser livre se sua mente for soberana. E pode caminhar em ruas abertas, mas viver em prisão se sua mente for controlada. A grande mídia tornou-se uma arma nessa guerra. Com imagens repetidas, com narrativas fabricadas, ela insere no cérebro sementes que germinam em medo e submissão. Não importa se a mentira é evidente, o cérebro, ao ser bombardeado por repetições, tende a aceitá-la como verdade. É assim que se escraviza uma população inteira sem precisar de correntes visíveis, mas há também resistência. Cada homem e cada mulher que despertam quebram o ciclo da programação. Ao desligar-se do ruído e voltar-se para dentro, a mente reencontra sua ligação com o campo. E nesse instante, a prisão se desfaz. Porque nenhuma força externa pode aprisionar um cérebro que escolhe a liberdade. Essa é a batalha decisiva da humanidade, a luta pela mente. Não se trata de futuro tecnológico, de avanços científicos ou de conquistas materiais. Tudo isso é secundário diante da pergunta essencial: quem governa o cérebro humano? O próprio homem, em diálogo com o campo? Ou os sistemas que transformaram antenas divinas em receptores de propaganda? Os Elohim deixaram a resposta nas mãos de cada criatura. Eles não forçam, não impõem, não controlam. Eles lembram, eles chamam, eles aguardam. A vitória ou a derrota dessa batalha depende de cada escolha silenciosa, de cada pensamento cultivado, de cada sintonia escolhida. E no momento em que a humanidade compreender que o cérebro é portal e não prisão, essa guerra invisível chegará ao fim. Porque a verdadeira liberdade nunca esteve fora, ela sempre esteve dentro. E aquele que liberta sua mente descobre que já é livre desde o princípio. Amados, chegamos ao fim de mais uma travessia. Hoje caminhamos pelos corredores invisíveis da mente humana. Visitamos a memória que guarda o passado. Visitamos o sonho que anuncia o futuro. Vimos que o cérebro não é apenas carne, mas antena. Antena que recebe, transmite e materializa realidades. Descobrimos que os Elohim fizeram do cérebro humano a máquina mais perfeita do universo conhecido. Colocaram nele a centelha da criação, o poder de pensar e, ao pensar, dar forma ao invisível. Mostraram que cada pensamento é semente, que cada intenção é um projeto de mundo, e revelaram que a pineal é o olho oculto, o portal silencioso, a chave que liga a criatura ao Criador. Mas também vimos o perigo. A química do cérebro, feita para sustentar a vida, foi sequestrada por estímulos artificiais. Os desejos, programados, a sexualidade, banalizada, a mente coletiva, manipulada por narrativas que transformam antenas divinas em receptores passivos. E diante desse cenário, a batalha se intensifica. A batalha não está fora, está dentro. Está na mente de cada homem, de cada mulher, de cada jovem. E é aos jovens que eu falo agora. Vocês são os guardiões do amanhã. Aqueles que ainda não foram totalmente moldados pelas correntes invisíveis. Vocês carregam cérebros limpos, capazes de sintonizar com a frequência original dos Elohim. Não permitam que lhes roubem essa liberdade. Não aceitem ser apenas repetidores de narrativas alheias. Cultivem seus pensamentos, purifiquem seus desejos, despertem sua antena. Porque a mente desperta é o maior ato de rebeldia contra o sistema que quer reduzir todos a máquinas obedientes. Compartilhem este conhecimento com os jovens, com os adolescentes, com aqueles que ainda estão formatando suas mentes. Eles são os mais atacados, são bombardeados por imagens, por vícios, por narrativas que tentam sequestrar sua capacidade criadora, mas são também os que mais podem mudar o curso da humanidade se reencontrarem o campo verdadeiro. Amados, o cérebro humano é o templo mais sagrado que os Elohim colocaram dentro de cada um de nós.
Não deixem que seja profanado. Não permitam que seja sequestrado. Cuidem de sua mente como quem cuida de um altar. E, lembrem-se, a verdadeira liberdade nunca esteve fora. Ela sempre esteve dentro. Se este episódio tocou somente seu coração, ajude a manter viva esta missão. Compartilhe este vídeo com aqueles que ainda dormem. Apoie este trabalho para que mais jovens sejam resgatados do esquecimento. Se quiserem sustentar esta missão, as formas corretas de apoio estão aqui. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Este é o holograma histórico. A verdade não pode ser contida. Ela pulsa na mente, vibra no coração e se manifesta na realidade.